uma conclusão óbvia é: Bolsonaro não está para a direita como Lula está para a esquerda. Né? O Lula é soberano na esquerda, o Bolsonaro não é soberano na direita. Isso ficou mais do que provado nessa eleição aqui, quando muitos dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro perderam para candidatos também da direita tido como moderada. E o grande palco disso tudo foi Goiânia. E o debate público que acontece nesses primeiros dias depois do segundo turno se dá entre o ex-presidente Bolsonaro e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é um político tradicionalíssimo. Aliás, hoje, numa entrevista para a Veja, ele disse que quando o Bolsonaro se elegeu vereador no Rio de Janeiro, ele já estava fazendo o discurso pela democracia na Candelária, ele, Ronaldo Caiado. E que o Bolsonaro ficava assistindo, fazendo o discurso na Candelária. O Caiado foi candidato à presidência da República naquela icônica eleição de 1989, enfim, senador, deputado, governador, né? Uma figura que está na vida pública já, de fato, há mais de 40 anos. Né? O Bolsonaro também, embora o protagonismo do Bolsonaro seja mais recente, o Caiado também nunca chegou onde chegou o ex-presidente Jair Bolsonaro à presidência da República. Mas o Caiado não tem... ele não é um cara de meias palavras, é um cara duro, contundente, e tem dito poucas e boas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como, por exemplo, pessoal do PL achou que o número elege todo mundo. Acha que vai lá, bota 22 e tá feito. Sou muito mais antigo do que ele na luta da defesa da direita no Brasil. Comecei em 1986, momento em que ele era vereador. Eu já estava fazendo comício na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e ele me assistindo ali. É muito difícil acreditar que teremos convergência total para 26. O Brasil cansou desse tipo de política. Acho que as pessoas precisam ter mais responsabilidade na escolha dos candidatos que vão disputar uma eleição. Então, esse estilo de achar que só porque está no 22 o cidadão vai ser eleito, não é assim. As pessoas querem um candidato que tenha equilíbrio, que seja uma pessoa moderada, que tenha sensibilidade para governar. Governar não é só para aqueles que votaram em você. Vamos ver quem é que vai dar conta de sensibilizar mais a população, mostrar a capacidade de ganhar a eleição e a capacidade de implantar. Aliás, o Ciro Nogueira e o Valdemar da Costa Neto têm feito críticas claras a esse grupo mais radical da direita, dizendo que se eles não tivessem sido tão radicais e tivessem topado alianças com o centro e com a centro-direita, eles teriam feito um número ainda maior de prefeitos pelo país. E aí, Aldrin? Tá todo mundo desafiando o ex-presidente Jair Bolsonaro agora, hein? O Pablo Marçal chegou e desafiou, agora o Caiado chegou e desafiou, ou seja, né, aquela soberania toda, pelo menos por enquanto, não existe mais, hein? Não, ele foi um dos grandes perdedores dessas eleições municipais, né? É curioso que nas campanhas em que ele mais se envolveu, ele teve as principais derrotas, né? Ele estava lá pessoalmente em Goiânia, ele foi para Fortaleza. Ele foi lá. Então, o cara estava lá. Teve uma vitória em Mato Grosso, né? O candidato Abílio Brunini, que é um bolsonarista típico, né? Um cara histriônico, foi o único aí dessa turma que levou, mas perdeu em Fortaleza, perdeu em Curitiba também, né? Porque ele estava apoiando lá a Cristina Grêmio, né? Apesar de ter o vice na chapa do candidato do Ratinho Júnior, mas é evidente, como você disse, Rafael, o bolsonarismo não precisa do Bolsonaro. O bolsonarismo precisa de alguém que defenda aquelas pautas malucas lá, tipo o Pablo Marçal, o consórcio comunista, enfim, aquela pataquada toda que a gente já sabe. Agora, o que vai acontecer? No caso de Goiânia, eu acho que o Caiado pegou leve até, sabe? Porque ele foi xingado, né? O Bolsonaro chamou ele de covarde, xingou ele de outras coisas. Aliás, hoje o Bolsonaro, só te atalhando aqui, o Bolsonaro publicou uma série de vídeos com elogios e homenagens prestadas pelo Caiado a ele, Bolsonaro. Mas ele fez. Para dizer assim, olha aqui como ele se contradiz. Pô, a eleição acabou, ele tá nessa ainda, né? Parece coisa de criança, né? O cara que não tem maturidade política, né? Fazer um negócio desse. Não mesmo. Aliás, na verdade, depois que ele perde o mandato de presidente, ele volta a se reduzir o que ele sempre foi, um deputado do baixo clero, né? Ele age como um deputado.
um político menor. E é consequência disso. A gente está vendo nada mais do que isso. Ele se tornando o que ele sempre foi, do tamanho que ele sempre teve. Caiado já afirmou que vai ser candidato em 26 e falou isso com todas as letras nas entrevistas que ele deu. Como é que isso vai ser entendido lá na frente? Porque o Bolsonaro também acredita que vai conseguir ser anistiado e que vai conseguir estar na luta aí, na disputa em 26. Tem um grande rocambole vindo pela frente aí, que a gente não sabe o que vai ser dessa direita aí, né? Porque Ratinho Júnior quer ser candidato pela direita. Pablo Marçal também falou que vai ser candidato. Isso. Pela direita, extrema direita. Bolsonaro falou que vai ser anistiado. Caiado falou que vem aí. Vai ser um troço. Então, por que tem tanta gente? Tarcísio. É claro, o Bolsonaro está inelegível, né? Então, esse é um ponto fundamental, importante. Mas se ele não for... Então, por que só falar um pouquinho mais perto, Luana, para captar o áudio direitinho? Mas se ele não for... Por que está todo mundo se sentindo autorizado a atacar a carniça, digamos assim? Sem dúvida, por essa ausência de uma liderança com capacidade de promover essas alianças políticas com confiança, né? Você vê o caso, vou pegar aqui um exemplo bem diferente do perfil do Bolsonaro como político, que é o Gilberto Kassab. É um político tradicional, um político que já está na política há muitos anos, que passou por partidos, fundou partido, fortaleceu um partido que é o PSD, já foi prefeito, já foi ministro, tem uma trajetória muito extensa politicamente, e é conhecido pela confiança das pessoas naquilo que ele, nas alianças, nas negociações, nas promessas políticas, nas construções que ele faz. Então, assim, a política, ela é a arte de se relacionar, né? De você garantir que você consiga gerar confiança nas pessoas para aquilo que você está propondo, aquilo que você está se comprometendo. E no caso do Bolsonaro, ele foi essa liderança da direita, que aí se percebeu que era da extrema direita e não da direita, porque toda a direita, no início ali da sua candidatura, óbvio, tinha algumas dúvidas, mas no momento que viram que ele era um candidato promissor, competitivo, acreditaram que ele poderia ser, de repente, esse representante. Mas, de repente, quando o governo começa e as pautas e a personalidade começa a aflorar, né? E essa inabilidade política também, as pessoas começam a perceber, inclusive na direita, que ali elas teriam um problema. E aí você vê vários partidos de direita se afastando, né? O Partido Novo, que não era próximo dele desde o início, mas que estava também nesse grupo da direita tentando... Inclusive teve uma... Que hoje mudou. Inclusive teve uma divisão dentro do partido justamente por conta disso. E ele, no momento em que sai da presidência, acho que a questão da vacina, da Covid, né? Toda a gestão da crise da Covid foi o ápice disso. Se começa a perceber que essa falta de confiança na legitimidade da liderança dele abria espaço para outros nomes surgirem. Então, é bom você falar isso, porque tem gente, quando você fala que Bolsonaro não é direita, ele é extrema direita, tem gente que fica incomodada com isso, né? É um conservador e de extrema direita. Ele é de extrema direita. O próprio Valdemar Costa Neto fala isso. Fala. Isso é importante, Aldrin, porque... eu até, inclusive, estou estudando isso agora para a gente poder classificar o que é a extrema-direita e o que é a extrema-esquerda. Porque a gente acabou assumindo essa narrativa, né? Só, de repente, para até representar um sentimento, né? Dessa intolerância, dessa agressividade, que tem, sim, dos dois lados. E é importante a gente colocar isso, mas teve um momento onde o Jair Bolsonaro estava no poder e que isso ficou muito mais evidente na direita. E pela forma também, né? E o número de representantes que estavam ali se colocando, manifestando nas redes sociais e tudo mais, mas a gente tem também comportamentos de extrema posição na esquerda, né? E na minha visão até agora, o que eu tenho visto que me traz assim uma conclusão talvez para isso é que partidos e pessoas políticos tal que renegam a política como o caminho do diálogo, que renegam a política, aí sim volta até no seu ponto, né, de não acreditar na política, talvez nem entender o que é a política, e colocar em risco as instituições, não só com atos
fisicamente ou de fala, mas de decisões ou indecisões, né? Não decisões. Isso é um comportamento extremo, porque ele renega aquilo que é básico, né? Na capacidade de agir que um político tem e no papel que ele tem de representar, assim, as vias políticas, a democracia, as instituições. Então, é por isso, respondendo ao Rafa, né, diretamente aqui, que esses nomes começam a surgir. E essa divisão, ela ainda vai dar muita, né? A gente ainda tem muita água para correr. Eu falo que a política é como nuvem, né? A gente pisca, mudou de forma e posição. Então, tem Tarcísio também, né? Que o Aldrin comentou os nomes. Tem Tarcísio também, que está se posicionando, e a força que ele conseguiu aqui em São Paulo é muito relevante. Foi grande vitorioso em São Paulo. Muito grande. Caiado, aí Zema, que eu acho que já inclusive mencionou algumas vezes que ele abriria a mão, né, para que o Tarcísio, uma vez que tivesse essa intenção, passasse ali para ser o candidato e tudo Mas mais. ele não tem força. Você acha que o Zema tem força? Ele, inclusive, não elegeu o prefeito. Não, eu acho que ele não teria. Ele teve, assim, um governo muito... no início, acho que ele tinha muita proposta, né, para ele de ser um grande nome. E acho que ele até puxou algumas pautas, algumas agendas, mas faltou... É o que a gente fala, né, da agenda de governo e agenda eleitoral. Eu acho que ele mergulhou muito para dentro de Minas e trabalhou muito pouco, tanto as entregas que ele fez, né, ali em relação à questão fiscal logo no início, mas não conseguiu sustentar. Minas continua com muitos problemas fiscais, e isso inviabilizou também muitas coisas de execução, e acho que a articulação dele foi um pouco fraca, na minha visão, com outros estados e com forças que ele poderia ter trazido para resolver, né, as pautas que ele sofreu ali. Então, acho que ele não teria mesmo, e acho por isso que ele já logo falou, né, que ele apoiaria o Tarcísio e tudo mais. Mas você acredita que o Tarcísio vai sair em 26? Eu acho que não, hein? Eu acho que 26 ainda não. Ele vai segurar a onda. Eu acho que se ele não tiver muita chance, ele não vai queimar esse cartucho. Porque ele sabe que ele tem... A reeleição dele está garantida, né? Exato. Ele está muito bem aprovado. E para 30, ele tendo uma boa reeleição, ele tem grandes chances. 30 então, é outro acho jogo, que né? Não tem o Lula. Jogo. Exatamente. Exato, é outro jogo, outra história. O país está crescendo 3%, não é, o ano? Cresce esse ano, mas cresceu ano passado. Cresce esse ano. Ano que vem... 26. Alguma coisa próxima. Vai chegar em 26 com a economia bombando. Bombando, assim, entre aspas, né? Mas bem melhor que hoje. Mais bem, estável. Pleno emprego, né? E, enfim, difícil, né? A colheita disso, assim, é muito difícil a eleição de 26, a gente ainda não ter, né? Depende, óbvio, de muitas coisas. Eu sempre relembro o que aconteceu com o Bolsonaro, e a gente tem uma pauta que foi um nome novo, né, que ninguém conhecia, de repente ali com 2 milhões de investimento numa campanha, porque foi esse o valor de investimento da campanha dele, que é absurdo a gente pensar nisso, né? Agora a gente teve uma campanha de 81 milhões de reais aqui do Boulos, 60 e tantos, ou 40 e tantos, não me recordo o número exato, do Nunes, e Bolsonaro se elegeu com 2 milhões. Então, assim, e era um nome totalmente desconhecido. Isso é o que ele diz, né? Exato, declarado. Impulsionamento em rede social, você sabe que custa caro. Exato, e teve mobilizadores digitais. Teve muito. E assim, esse efeito também foi puxado, não sei se vocês se lembram, na época a gente estava num momento de crise na segurança pública. Com os números, né, as taxas de homicídio, várias taxas importantes de segurança pública que estavam um pouco estáveis nos anos anteriores, começaram a cair muito um ano antes da eleição do Bolsonaro. E a gente está vivendo um momento em que a pauta ambiental, né, óbvia, tá muito clara, mas a pauta de segurança pública, que é mais sensível para a população, que é ambiental, ela está começando a ficar sensível agora, com as enchentes, as queimadas, né, tudo. A crise que teve em Santa Catarina foi, assim, lamentável e gerou uma ansiedade nas pessoas em eu sou o próximo estado, né? Isso pode acontecer aqui. Mas a segurança pública é o dia a dia. Eu saio na rua, não posso sair com o celular na mão. Então, é uma pauta que ela pode trazer um efeito twist, né? Vou criar aqui um nome. Depois patentio. O efeito twist de sair um candidato ou uma candidata, hopefully, né? Tomara, quem sabe, que responda isso ou pegue esse fragmento da pauta nacional
crítica do momento da linguagem desse público que está descoberto aí e acenda, vai saber, né? Você não tem medo de vir uma eleição aí com Pablo Marçal na mesa, com Felipe Neto, Whindersson Nunes? Acorda, alguém me acorda. Você não tem medo disso, não? Já pensou? Joga Deolane num lado, Pablo Marçal na outra ponta, o Whindersson Nunes no meio. Você, Aldrin, por que você não Do tem? jeito que você tá falando. Aldrin, A grande verdade. Nossa, eu sou um grande verdade. super influenciador. Vocês não têm noção como eu sou influenciador. Claro que é. Mas olha, não subestime. É Não lógico. sei, acho que tudo pode acontecer, gente, de verdade. Credo. A gente tem que acompanhar. Espero que esses cenários, né, mais catastróficos não se configurem. Mas é isso, a gente tem um trabalho, a lição de casa para fazer. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.